Fala galera, beleza? Estamos juntos de novo, mais uma resolução de exercícios. Fala tu, botar tudo em dia aí, esses exercícios, ficar tranquilão pra na hora da prova arrebentar. Tamo junto, pega aí sua apostila resolvida, tranquilo? Já sei que você já tá com a sua consciência formada aí que tem que resolver a apostila antes para poder vir para cá com tudo certo e a gente só bater o gabarito que você já acertou. Fala tu, moleque, tá desembocando milhões, né? Vamos lá, pega lá a sua apostila. Questão 1, olha só, as plataformas ou crátons, olha só, é importante isso daí. A gente já tratou sobre escudos cristalinos, certo? A gente vai verificar também que alguns deles vão ser chamados de crátons, justamente por causa da sua formação. A formação anterior a gente já viu que os escudos cristalinos são bem antigos. Eles são formados antes da era paleozoica. É formado então no nosso éon, chamado de pré-cambriano. É muito antigo. Então vamos lá continuar lendo. Crátons. Então, ligocrátons, eles estão falando de escudos cristalinos, mas bem mais antigos. Correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas, olha só, metamórficas, muito antigas, pré-cambriano médio e inferior, olha só o período que ele foi formado. Também ocorrem rochas intrusivas antigas, olha só, intrusivas rochas magmáticas formadas no interior da crosta. Então, olha só, ele já está pagando o bizu para a gente dar resposta. E resíduos de rochas sedimentares, resíduos porque também ocorre erosão nesses locais. São 3 as áreas de plataformas de crátons no Brasil, a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a sul-amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, olha só ele pagando o bizu pra gente, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Então, olha só, ele pagou o bizu pra gente, falou que são escudos cristalinos, falou lá em cima pra gente na questão, falando que existem rochas intrusivas, existem também rochas metamórficas, e eles perguntou pra gente, né, por que eles se destacam pela sua história geológica. Olha a nossa opção A, apresentarem áreas de intrusões graníticas. Olha só, ele falou lá que apresenta rochas intrusivas antigas. Show de bola, certinho até aí. Ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Exatamente o que a gente estudou. A gente viu, e a gente vai ver mais à frente também na próxima aula, que os escudos cristalinos, eles são responsáveis pela formação de recursos minerais, certo? Então, olha só, certinho, jazidas minerais, fechou no 10, gabarito nossa letra A. Olha a nossa letra B, vamos ver por que está errado. Ó. Correspondem ao principal evento geológico do Cenozoico. Pô, Cenozoico, professor, eu lembro disso daí, o senhor falou, ó, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, é novo, professor, então não é nada disso. Escudo cristalino, os crátons é bem antigo, e ele já falou lá no texto que é do pré-cambriano, ó, cancelei a B. Letra C, apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. Não, ele acabou de falar lá na questão em cima, que ele apresenta, né, são arrasadas por várias fases de erosão, mas a gente sabe que essa daqui são as plataformas de crátons, então ali predomina sim o processo de erosão, mas não formou essas planícies aqui como o texto tá falando aqui, ó, alternativa C, originaram a maior planície do país. Negativo, tá errado. Letra D, possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Negativo. Escudos cristalinos, recursos minerais. Quando a gente fala de reservas de petróleo e gás natural, a gente está falando das bacias sedimentares. Então, negativo. Resposta errada também. Letra E,
serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. Também, ó, nada ligado com o que nos pediu lá em cima. Então, ó, negativo, resposta certa, letra A. Matamos essa questão aí. Nossa questão 2, sobre a formação geológica do território brasileiro, assinale a alternativa correta. Já sabemos vamos lá. Formação geológica do nosso território, já sabemos de qual é salteado. Alternativa A, o Brasil não apresenta dobramentos modernos. Lembra, ó? Dobramentos modernos não. Não, ó, certinho, ó. Não apresenta dobramentos modernos, mas apresenta vestígios antigos de dobramentos do pré-cambriano. Positivo. Olha só, nossa formação geológica é muito antiga. Nós apresentamos sim dobramentos do pré-cambriano, que também chamam de dobramentos antigos, por causa da sua formação geológica. Ó, gabarito letra A. Show de bola. Prosseguindo aqui, ó, letra B. As províncias Mantiqueira, Borborema e Tocantins resultam de processos orogenéticos ocorridos no Cenozoico. Falamos de Cenozoico. Formação do território brasileiro, da estrutura geológica, não, já cortamos, porque nós sabemos que no Cenozoico apenas funcionou a atuação das forças erosivas, então só erosão no nosso território. Letra C. As camadas rochosas da bacia sedimentar do Paraná atestam a ocorrência de extensos derrames vulcânicos durante o pré-cambriano. Mas olha só, a gente está falando de bacia sedimentar e está ligando com derrames vulcânicos. Negativo. A gente já sabe que as bacias sedimentares, elas são formadas através do processo erosivo que atua nos escudos cristalinos. Então, erosão atuou no escudo cristalino, formou a minha bacia sedimentar. Não está ligada meu derrame vulcânico com formação de bacia sedimentar. Cancelei a minha letra C. Letra D. As províncias Guiana Meridional, Xingu e São Francisco figuram entre as principais bacias sedimentares brasileiras. Negativo. Olha só, a questão anterior acabou de falar pra gente lá que São Francisco, né? A do São Francisco são crátons, plataformas de crátons, escudos cristalinos. Então, nada a ver com bacias sedimentares. Cancela a minha letra D também. Essa eu já sei. Então, ó, cortei. A Serra do Mar foi formada pelo ciclo orogenético ocorrido no Quaternário. Olha só, pega a sua apostila aí e dá uma olhada na sua apostila. Vê lá aquela datação lá que a gente fez. Quando a gente fala de Quaternário, a gente está falando de período recente também. Então, ó, ciclo orogenético, Quaternário, negativo. Cancelei. Então, ó, gabarito aí, confirmando o nosso gabarito. Número 2, letra A. Show de bola. Vamos partir para 3. Batida frenética. Vamos lá. Garantir a aprovação. Fala tu. Número 3. A estrutura geológica do Brasil é composta por escudos cristalinos. Olha lá, olha, agora a gente vai ver aqui quais são as verdadeiras. Vamos marcando aí, ó. Verdadeiro do lado da questão, bizuzinho. Sempre vai escrevendo do lado da prova para na hora de marcar correto. Pô, não dá mole de chegar lá, verificar a questão verdadeira e a falsa e na hora de chegar no gabarito marcar errado. Então, ó, escreve aí do lado, verdadeiro ou falso, ó. Escudos cristalinos muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Positivo. Lembra aí que a gente viu que os nossos escudos cristalinos ocupam mais de 30% do nosso território? Então divide aí, não dá 1/3? Olha lá, junta com a matemática aí, interagindo com o professor Weldo, com a galera de matemática. Aí, show de bola, 1/3 do território nacional. Número 1, ó, opção 1, verdadeirozinho aí, ó, marca o Vzinho de verdadeiro. Número 2, opção 2, bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares. Lógico, né? Pô, brincadeira, né? O cara escreveu isso daqui, mó idiotice, idiotice, mas porque agora você estudou, você já sabe, tranquilão, né? Imagina um aluno que não papirou, ó, tu tá na frente, fala tu, que originaram as planícies, isso mesmo, planaltos sedimentares ou
depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. Ele falou certinho agora sobre as bacias sedimentares, falou composta de rochas sedimentares, e lá no finalzinho ele só trocou, ó, botou a porcentagem. Ao invés de colocar aí, ó, 2/3 do território nacional, agora ele botou a porcentagem pra gente. Verdadeirozinho aí do lado da 2 também, certinho. Número 3, dobramentos modernos. Não, já parei por aí, ó. Dobramentos modernos que originaram planaltos. Poxa, ele tá pedindo pra gente, né? O Brasil é composto por a estrutura geológica do Brasil. A gente sabe que não temos dobramentos modernos. Então, ó, falsozinho já do lado da 3. Nem vou continuar lendo. Olha a nossa 4. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos. Negativo. Professor, o senhor falou dessa parada aí, que quando são escudos cristalinos são antigos, que a formação geológica do nosso território é antiga. Então, aluno, é justamente isso. Essa 4 tá errada. O cara que escreveu isso daqui tava malucão, doidão da cabeça quando escreveu. Então, ó, falsozinho do lado da 4. Assinale a alternativa correta. A gente já marcou aí correto. É a 1 e a 2, ó. Gabarito, nossa letra C. Correto, isso mesmo, aluno. Acertou, miserável. Vamos lá, para 4. Prossegue. A estrutura geológica das terras emersas do Brasil é constituída basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos, tectonicamente estáveis. Show de bola. Aí ele pede pra gente aí, ó, as áreas cinza do mapa representam, essa daí não tem nem papo, nem conversa. É só a gente olhar o mapinha lá, verificar e a gente já sabe aqui, ó, gabarito, nossa letra B, bacias sedimentares. Esses mapas que são colocados na apostila, aluno, são bastante necessários. É importante que você veja esse mapa, que você se habitue com eles, porque se cair algum mapa desses na sua prova, que corriqueiramente eles são cobrados, se cair na sua prova, você já vai olhar para o mapa e já vai matar. Você já vai fazer por associação, você já vai saber qual é aquela região ali, de que aquela região é formada. Então, show de bola. Letra B, bacias sedimentares. Tranquilão. Vamos lá. Número 5. Uma vez que a estrutura geológica brasileira é muito antiga e que o nosso território apresenta uma superfície bastante desgastada pela erosão, uma das formas de relevo a seguir não existe no Brasil. Olha só, uma das formas de relevo não existe e a nossa letra A, ele já começa com cadeias montanhosas. E a gente sabe que as cadeias montanhosas, certo? Que são as nossas cordilheiras do Himalaia, certo? Os Andes, são cadeias que não se formam no nosso Brasil, porque a gente já viu que os dobramentos modernos não estão presentes no nosso território. Essas questões, aluno, elas são muito corriqueiras, elas costumam aparecer demais. Por quê? Porque isso daqui é um conhecimento básico. É necessário que todo mundo saiba que os dobramentos modernos, eles não são encontrados no nosso território. Então tá vendo, aluno? Quando a gente estuda, quando a gente verifica as questões, são fáceis de serem resolvidas. Então, ó, gabarito, nossa letra A, tranquilo. Olha a letra B, Planalto e Chapada nós temos? Temos, a gente vai ver aí na próxima aula, o material da próxima aula, ele diz sobre isso, planaltos ou chapadas, planície fluvial, planície costeira, tudo a gente tem, ó. Depressão relativa também, então show de bola. Cadeias montanhosas nós não temos. Normalmente no senso comum a gente costuma chamar, né, montanha ali, ó, montanha ali, né, mas não, no nosso território brasileiro nós não temos cadeias montanhosas. Então, tranquilão, show de bola. Tamo junto, resolvendo tudo que é exercício, preparando de forma excepcional para a sua aprovação no concurso. Galera, tamo junto. Estou voltando na próxima aula com muitas novidades. Valeu, galera. Fui!